Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 6, o poder da ressurreição. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 23, o Ministério da Ressurreição. Ó Senhor Jesus, o objetivo de Deus, é chegar à ressurreição. É que cada um de nós experimente, a vida dele, aquilo que ele tem para nos mostrar, aquilo para nos dar diante da ressurreição. E a gente precisa declarar, perceber que de fato só Deus pode nos dar tal poder. Só Deus pode ressuscitar-nos da nossa morte, do nosso dia a dia, do nosso velho eu. E a ressurreição é para nos dar uma nova vida, uma vida segundo Deus. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar na Sua palavra profética, Sua palavra atual. É sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais discernimento, mais convicção a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós para alcançar os seus filhos e assim a gente ser cooperador no cumprimento da Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrutir dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 10, versículo 30. Senhor Jesus, eu e o Pai somos um. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 2, versículos 12 e 13. Ó Senhor Jesus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ó Senhor Jesus. Capítulo 7, do versículo 6 ao 9. Ó Senhor Jesus. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O Pai de misericórdias e Deus de todo encorajamento. Ó Senhor Jesus, depois de considerar todos esses pontos sobre a pessoa de Paulo, vamos iniciar 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Paulo era um apóstolo enviado por Deus, não por vontade própria, e sempre servia junto com outros, como mencionado aqui com o irmão Timóteo. Ele direciona a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. A igreja é de Deus e está em uma cidade, como Corinto. Ela não tem um nome, da mesma maneira que temos aqui a igreja de Deus em Piracicaba, uma cidade. A Acaia era uma região, assim como São Paulo e Minas Gerais. A carta é, então, direcionada a uma igreja,
e é abrangente a uma região, onde existe uma igreja em cada cidade. Paulo tinha a visão do corpo de Cristo. A igreja é local, mas o corpo de Cristo é universal. Quando Deus fala, é para seu corpo, não para uma igreja só. A palavra profética é para todo o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui temos dois termos, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. É um só Deus. Não temos três deuses como creem os triteístas. Deus é único. Jesus falou que ele e o Pai eram um. Ele saiu do Pai. O Filho é o Pai quando se expressa. Não cabe à nossa mente limitada entender o Deus triuno. Apenas devemos desfrutar disso. Ó Senhor Jesus. Como já vimos antes, a situação da igreja em Corinto era muito complicada. Havia muitos problemas nessa igreja. O tom de voz com que Paulo escrevia aos coríntios era diferente de todas as outras epístolas. Seu relacionamento com eles era muito especial. Na primeira epístola, os repreendeu severamente, enquanto na segunda, ele os confortou. Ó Senhor Jesus. A primeira epístola foi levada por Tito, que demorou a dar notícias, e Paulo estava bastante preocupado. Até mesmo deixou de pregar o evangelho em Troade, por não ter tranquilidade em seu espírito, partindo para a Macedônia. Mais tarde, ao encontrar Tito, sentiu-se refrigerado com a boa notícia de que os coríntios se haviam arrependido. Então, resolveu escrever a segunda epístola, confortando e encorajando os irmãos. Ó Senhor Jesus, vemos nessa introdução que Paulo demonstrou ser uma pessoa emotiva positivamente, não aquela pessoa dura, seca. Antes, repreendeu duramente, agora encoraja carinhosamente. Ó Senhor Jesus, Deus é Deus e é também Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Como Pai, Ele é cheio de misericórdias e entende você. Quando esse Deus se encarnou no Filho, passou pelas experiências humanas de tribulação, de dores. Em Hebreus capítulo 2, versículo 17, é dito que Cristo, por se tornar igual aos irmãos, é nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Mas quando você precisa de encorajamento, quando está desanimado, Ele é Deus. É o Deus que tem poder, que vem e nos traz ânimo. É Ele quem nos encoraja em toda a nossa tribulação. Essa é a experiência do ministro da nova aliança. Nem todos suportariam passar por certas experiências, mas Deus escolheu alguns para experimentar sofrimentos pelo corpo, com o fim de ajudar outros irmãos. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios traz um conteúdo muito profundo, subjetivo. Mostra as experiências de Cristo, a fim de nos moldar e fazer de nós ministros da nova aliança. Porque Deus não só precisa de obreiros e líderes, Ele precisa de ministros. Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, Paulo foi enfático com respeito aos dons, usando praticamente 3 capítulos nessa questão. Já em 2 Coríntios, nada é falado sobre dons, os quais são substituídos por ministério. Isso é algo mais profundo. Hoje, entre os cristãos, há muitos dons, mas não o ministério neotestamentário. Os ministérios existentes, na maioria dos casos, são pessoais e visam a certos interesses. Mas o ministério do Novo Testamento só tem um interesse, uma única meta: edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é isso que o Senhor deseja que a gente foque, né, na edificação do corpo de Cristo. Como ele toca aqui, né, questões de dons, ministérios, né, muitos são ministérios pessoais, né, visam apenas interesses pessoais. Ó Senhor Jesus, mas o que o Senhor precisa de hoje, né, é daqueles que ministrem a sua palavra. Por isso que falou, há uma diferença, né, entre obreiros, líderes e ministros. Né, Senhor Jesus, o obreiro tem a sua função, ele está ali para praticar, né, para cumprir a obra de Deus, cumprir a vontade de Deus. O líder está ali para encorajar, né, Senhor Jesus, mostrar, dar direção, né, ter comunhão com Deus, né, a respeito sobre as coisas da igreja. Mas o ministro, né, Senhor Jesus, como que o ministro faz? O ministro, ele vive, né, Senhor Jesus. O ministro não é aquele que faz, o ministro é aquele que é. Ó Senhor Jesus, como o irmão deu o exemplo aqui, né, de que
Cristo, né, o próprio Senhor Jesus e o Pai eram um. Né? Quando Jesus abria a boca, ele expressava o Pai. Então ele era a expressão do Pai. A própria Bíblia fala, né, que Deus habita em luz inacessível, mas o Deus unigênito, né, o revelou. Ó Senhor Jesus. Então sem Cristo, né, a gente não ia conhecer a Deus. Ó Senhor Jesus. Então quando Cristo abre a boca, ele mostra quem é o Pai. E hoje, como ministros de Cristo, né, nós precisamos abrir a boca e expressar Deus. Né, Senhor Jesus, mostrar para as pessoas quem é o Senhor. Senhor Jesus. Por isso ele mostra para nós aqui vários aspectos do Senhor, né? Aqui mostrando para nós que tudo culmina na edificação do corpo de Cristo. Por isso nós precisamos do ministério, né? da nova aliança, né? O ministério do Novo Testamento, o ministério da glória, o ministério da ressurreição. É tudo a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, a gente precisa tocar na vida ressurreta de Cristo para poder levar adiante aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso está mostrando aqui Paulo, né, ele procurava encorajar, ele era como um pai. Né? Às vezes a gente, com nossos filhos, a gente precisa fazer isso. Né? Precisa, em certas situações, ali repreender severamente. Né? Mostrar certa severidade, mostrar, né, para a criança, né, que existem consequências, né, para os seus atos. Ó Senhor Jesus. Né? E às vezes, né, não é coisa muito boa, mas a gente precisa fazer isso para a criança aprender que há um limite. Né, Senhor Jesus, depois você vem, né, como um pai carinhoso, né, você mostra por que aconteceu tudo aquilo ali, né, Senhor Jesus. Né, eu sempre procuro mostrar para o meu filho que a gente sempre conversa primeiro, né, e a escolha é dele. Se ele continuar desobedecendo, né, ele sabe que vai haver uma consequência. Ó Senhor Jesus, então é a escolha dele. É como a gente viu em semanas anteriores, né, quando falou ali a questão de ser anátema. Né? Anátema quer dizer maldito, mas também tem o significado de ser separado, ser colocado de lado. E como foi colocado ali, né? Não é o Senhor que nos coloca de lado, não é a igreja que nos coloca de lado, são as nossas atitudes. Somos nós mesmos que, por tomar certas atitudes, né, que são incoerentes, não tem nada a ver com Cristo, né, a gente se afasta do Senhor. Então, da mesma forma, hoje eu procuro ensinar para o meu filho, olha, são as suas atitudes que estão te levando a esse caminho. Então você precisa mudar de atitude. Ó Senhor Jesus, senão o Pai vai te castigar, né? Eu vou ter que impor um limite. Ó Senhor Jesus. Né? E aqui o Senhor está mostrando isso para nós, né? Como Pai, né? Ele vem, né, também, né, nos encorajando, né? Como Pai, Ele é cheio de misericórdia, Ele nos entende, veio como um homem, né? Passou pelas experiências humanas, de tribulação, de dores, se tornou igual a nós, né? Igual aos irmãos, para ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Mas quando a gente precisa de encorajamento, precisa de ânimo, Senhor Jesus, né, aí já, né, o aspecto humano de Jesus, sua misericórdia já não basta. Né? Ele vem como um Deus de poder para mostrar para nós, né, que é Ele que muda a nossa condição. Né? Tem situações que a gente se vê sem saída, né, Senhor Jesus. Aí se você for simplesmente contar com a misericórdia de Deus, você vai ficar ali, não, Deus é misericordioso, Ele sabe da minha condição. E aí você fica ali na sua condição. Não, Deus sabe, então está tudo certo. Não, a gente precisa desfrutar de Cristo, invocar o nome dEle, ó Senhor Jesus, para que Ele venha, né, com a sua palavra, com o seu poder e nos tire dessa situação. Então são situações que a gente precisa tomar uma atitude. Ó Senhor Jesus, não basta a gente ficar olhando, né, para o Senhor, olhando para as situações, né, e aguardar passivamente. Não, a gente precisa ser ativo, né, quanto às questões da palavra, a questão do Senhor. Por isso está nos mostrando, né, Deus, Ele é o Pai, né, de misericórdias e é o Deus de todo encorajamento. Então a gente precisa do aspecto de Deus como Pai, Senhor Jesus, né, mas também a gente precisa do aspecto de Deus, né, para nos encorajar. Então não basta a gente ficar na superficialidade. Por isso a gente tem sempre insistido, né, vamos penetrar mais na palavra, vamos conhecer mais o Senhor, conhecer mais aspectos de Cristo. Ó Senhor Jesus, Ele quer nos encorajar. A gente não pode ficar só numa experiência ou no Deus que eu ouvi falar. A gente vê quando Deus fala, por exemplo, de Jó, né, fala, olha, homem reto, né, íntegro, né, que se apartava do mal, né, temente a Deus. Mas depois a gente vê Jó reconhecer que ele conhecia Deus de ouvir falar. Ó Senhor Jesus, ele tinha muitos conceitos de Deus, né, que ele aprendeu, ó Senhor Jesus, mas ele não tinha comunhão com Deus.
né? Ele fazia tudo aquilo que ele aprendeu, levava, ele fazia os preceitos, né? Sacrificava quando os filhos pecavam, quando ele pecava, né? Senhor Jesus, praticava ali tudo direitinho, né? Nas práticas, no VDJ estava tudo tranquilo, mas faltava para ele algo, faltava para ele conhecer a Deus, faltava para ele ver Deus face a face. Então hoje, né, muitos cristãos, né, como ele tocou aqui, né, existe a questão dos ministérios pessoais, né? Não vamos dizer que é inútil, né? Senhor Jesus, são cristãos ali que estão trazendo para nós palavra, encorajamento, é muito bom, né? Senhor Jesus, mas muitas vezes falta para esses, né, a experiência de ver Deus face a face, né? Senhor Jesus, né? Quando a gente fala de ver Deus face a face, né, a própria Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, né? Senhor Jesus, porque ele habita em luz inacessível, mas também nos encoraja que nós vemos Deus na face de Cristo, ó Senhor Jesus. Quando fala, por exemplo, que Moisés, né, falava com Deus boca a boca, como quem fala um amigo, né, falava com Deus face a face, não quer dizer que ele via a face de Deus, mas que ele estava na presença de Deus de maneira tão íntima, né, Senhor Jesus, que falava com Deus assim como se estivesse conversando com um amigo, né, falando ali cara a cara, olho no olho, né, ali, vendo em Deus a sinceridade, vendo em Deus o amor, tendo um relacionamento real, né, Senhor Jesus. Apesar de que ele via ali, né, a luz da glória de Deus, não é como se ele estivesse vendo ali a face de Deus e tal, não, mas era conversando com Deus mesmo, a maneira que Deus se expressava ali naquele momento, né, e os discípulos experimentaram isso, né, vendo ali a expressão de Deus em Cristo. Quando Cristo falava, era Deus que falava, e ele teve que mostrar isso para os discípulos, né, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas ele falou, poxa, há tanto tempo vocês estão comigo e ainda não viram o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Ó Senhor Jesus, e aí é que está. Por isso está mostrando para nós, né, o Senhor não precisa só de obreiros e líderes, né, que mostrem, ó, essa aqui é a obra de Deus, essa é a vontade de Deus, mas ele precisa de ministros. O ministro, ele não mostra o que é a palavra de Deus, o que é a obra de Deus, o que é a vontade de Deus, não, ele mostra quem é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, aí é uma grande diferença, né, mas a gente precisa perceber, né, a gente vai ver mais para frente na semana, que a questão do ministério é um avanço. Né? O Senhor inicialmente nos dá dons, e a gente já viu, né, que os dons não são para nós, os dons são para o corpo, né, para levar os irmãos a tocar no Senhor, a conhecer o Senhor. E esses dons, quando são exercitados, né, no Espírito diante de Deus, Deus nos concede graça, né? Graça é o próprio Cristo sendo dispensado a nós, é a vida de Deus. Como a gente vai usando os dons, né, para o corpo de Cristo, né, de maneira correta, né, de maneira adequada, né? Senhor Jesus, a gente vê em Coríntios, né, que os coríntios usavam os dons, ele era muito cheio de dons, mas usava de maneira inadequada. Então hoje a gente precisa ver, poxa, eu tenho dons, mas não preciso usar de maneira adequada. Quando é usado de maneira adequada, né, Senhor Jesus, seu dom se torna ministério, né, e depois avança mais, né, esse ministério se torna uma operação. É Deus operando, Deus fazendo aquilo que Ele deseja. Por isso está falando da questão de ministros, né, o ministério da ressurreição, ministros de Cristo, ministros da nova aliança, o ministério da nova aliança, o ministério da glória, para a gente enxergar. Olha, não é feito com a força humana, não é do meu jeito. Senhor Jesus, é simplesmente, pura e simplesmente expressar Cristo. E foi isso que Cristo fez para nós, ele expressou Deus. Se nós expressamos Cristo, nós expressamos Deus, é uma coisa só. E como o irmão toca aqui, né, é um só Deus, não são três deuses, nós não somos triteístas. Não tem pessoas que creem nisso, que Deus Pai é uma coisa, Deus Filho é outra coisa, e Deus Espírito é outra coisa, né? Senhor Jesus, né? Há muitas doutrinas aí que falam dessa forma, né? Deus ele é o Pai, o Filho foi apenas uma pessoa, né, que era para nos levar para Cristo, mas também através do Espírito. Então você fica com aquelas três coisas ali, né? Senhor Jesus. E, na verdade não, é tudo uma coisa só que são maneiras diferentes de se relacionar a nós. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ler a palavra, como eu tenho falado, a gente tem que ler a palavra com mais profundidade, crendo naquilo que Cristo falou para nós. Ó Senhor Jesus, a gente tem que ver uma coisa sem deixar a outra de lado, né? Quando Cristo fala, eu e o Pai somos um, ele orou ao Pai que está nos céus, né? Aí alguns vão falar, olha só, que Jesus falou que o Pai estava no céu, então ele era ele e o Pai era o Pai. Mas depois ele fala, eu e o Pai somos um. Aí que entra a confusão, né, Senhor Jesus. Mas a gente percebe que o Velho Testamento fala, repete isso, o Novo também fala, que Deus é único. Senhor Jesus. Então a gente precisa compreender uma coisa sem deixar outra de lado.
Deus estava aqui e tinha o Pai, e ele fazia as coisas no nome do Pai. Enquanto Jesus estava ali, o Pai falava com voz, alguns ouviam. Ó Senhor Jesus, mas isso não quer dizer, né, que o Pai era uma coisa, Cristo era outra coisa, o Espírito veio e desceu como um pombo porque era outra coisa. Ó Senhor Jesus, não, a nossa mente que é limitada. A gente quer ficar entendendo as coisas com a mente humana. Não, porque o Pai falou, ele falou fora de Cristo e veio o Espírito como um pomba fora de Cristo. Não tudo aquilo eles foram simbolismo, coisas para as pessoas poderem compreender que estava tudo convergindo em Cristo. A Bíblia fala que é para fazer tudo convergir nele na dispensação do tempo, na dispensação de todas as coisas. João fala que sem ele, sem Cristo, nada que foi feito se fez. Ó Senhor Jesus. Então são todas essas coisas que a gente precisa perceber e que isso não muda o fato de que Deus é um. Ó Senhor Jesus, mas muitos fazem confusão. Para a gente usar um exemplo, né? A gente olha e fala assim, duas afirmações, né? Uma pessoa vai e afirma e fala, o céu é azul, né? Então a gente vê, né, o céu azul, né? Mas outro chega e fala assim, não, mas hoje eu vi o céu laranja. Ó Senhor Jesus. As duas afirmativas são corretas, mas uma vai falar, não, você está maluco, o céu é azul, o céu não é laranja. Mas vai falar, não, o céu é laranja. Mas aí os dois estão falando a verdade, só que acontece, você precisa ver qual a perspectiva de cada um, qual é a hora, qual é o momento. Senhor Jesus, se você olhar para o céu no momento do pôr do sol, você vai ver que uma parte do céu realmente vai estar laranja. Ó Senhor Jesus, então aquilo que ele afirmou é verdade. Ele olhou para aquela porção de céu e viu, o céu é laranja. Mas o céu naquele momento ele é laranja, ele não deixou de ser azul. Né? Senhor Jesus. E porque o céu é azul não quer dizer que no fim do dia ele não possa ficar laranja. Então são duas afirmativas verdadeiras, mas depende do momento e qual é o seu foco, o que você estava vendo naquele momento. É isso que Cristo está mostrando para nós. Olha, Deus é o Pai, mas o Pai falava por meio de Cristo, falava fora de Cristo, tinha um Espírito dentro de Jesus, mas também tinha um Espírito vindo como um pombo. Era tudo aquilo ali para poder mostrar para as pessoas que estava tudo convergindo em Cristo. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa perceber isso. Por isso que a gente tem que ver que ao mesmo tempo Ele é o Pai de misericórdias e Ele também é o Deus de todo encorajamento. E Ele também é o Filho que veio, né, sim, encarnou e teve experiência humana de sofrimento, de dor, de tribulação e pôde se tornar sumo sacerdote. Ó Senhor Jesus, veio, experimentou a vida humana, pegou essa vida humana, elevou, né, e colocou essa vida humana dentro da natureza divina. Por isso que hoje, né, Deus está cumprindo todas as coisas em nós. Só que a nossa mente é muito limitada. Para entender tudo isso, a gente quer fazer uma salada na nossa cabeça. Ó Senhor Jesus, mas como ele falou, ao invés de ficar entendendo, simplesmente desfrute. Né? Que tudo que Deus é, tudo que Cristo é, tudo que o Espírito é, hoje quando você crê, está tudo isso dentro de você. Ó Senhor Jesus, por isso que fala que nós somos o corpo de Cristo. É Cristo nesse aspecto de ser ungido por Deus, nesse aspecto de cumprir a obra, cumprir a vontade de Deus. Né? E aí que entra a questão do ministro. O ministro ele expressa aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus, ele fala para nós a questão da igreja também aqui no início. Fala a igreja de Deus que está em Corinto e aos santos em toda a Caia. Mostra Corinto é uma cidade. A Caia era uma região composta de várias cidades. Né? E hoje mostra para nós a igreja não tinha um nome. Não dá para dizer que, olha, Deus falou algo para a igreja A, que não falou para a igreja, que não é para a igreja B nem para a igreja C. Não, aquilo que Cristo fala é para seu corpo. Toda a palavra de Deus é para todos os filhos de Deus. Né, Senhor Jesus. E aonde se encontram esses filhos? Aqui nessa direção que Paulo deu aqui, na cidade de Corinto e na região da Caia, com várias igrejas que tinham ali naquela região. Agora ele falou, olha, essa palavra aqui pode ser para São Paulo, para Minas Gerais, conclui aquelas cidades, compõe aquelas cidades ali que estão no estado de São Paulo, no estado de Minas Gerais, e não só a igreja na cidade de São Paulo. Ó Senhor Jesus, isso que está mostrando para nós. A igreja é local, mas o corpo de Cristo é universal. Quando Deus fala algo para os seus filhos, é para todos os seus filhos. Mas às vezes pode ter algo especificamente para aqueles filhos naquela cidade, para algo específico ali. Ó Senhor Jesus, mas isso não quer dizer que não sirva para todos. Por isso que está aqui, né? A igreja de Deus está em Corinto, e hoje isso não serve para nós. Ó Senhor Jesus, a palavra não está toda aqui voltada para nós, como ele tocou, a palavra profética não é para uma igreja só. É para o corpo, é para todos nós podermos cumprir a vontade de Deus.
né? E o relacionamento dele com os coríntios era algo diferente, era algo especial. Ele abria seu coração, ele agia de maneira positiva. Para quê? Para conseguir nos encorajar. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou para nós esses aspectos. Deus como Pai e Deus como Deus cheio de poder para nos transformar. Por isso vamos entrar mais na palavra, para que de fato a gente não seja só pessoas que fazem obra, que dão direção, que falam isso e aquilo, mas de fato sejamos ministros de Deus, né, com uma única meta: edificar o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.